Se a mulher que você mais amava neste mundo partisse e deixasse para trás uma criança que não era sua, você a acolheria? Carter Reynolds respondeu que não. Mas o destino não lhe deu escolha. Carter, o homem mais poderoso de Nova York, nunca havia se ajoelhado diante de ninguém até aquela noite. Não por causa de seus inimigos, nem por uma arma apontada para sua cabeça, mas por causa de um menino de 5 anos, soluçando em seus braços. Ele chorava por uma mulher que já estava morta. Mamãe, mamãe. Carter segurou a criança com força, com a mandíbula cerrada. Este menino não era seu filho. Ele não lhe devia nada. Mas este menino era tudo o que restava de Melissa, a única mulher que ele já amou. E tudo começou há 3 dias, quando uma garota de cabelos castanhos entrou em seu escritório. Ela usava uma pulseira de prata gravada com as iniciais dele. Se você quer ver como um homem de coração frio foi transformado por uma criança que não compartilhava seu sangue, deixe o seu like para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com quem acredita que família é mais do que apenas DNA. E não se esqueça de se inscrever para nunca perder histórias que tocam o seu coração como esta. 3 dias antes, Ashley Monroe estava parada em frente à Torre Reynolds. Seu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ela ficou ali por 20 minutos inteiros, incapaz de forçar seus pés a se moverem. Seus olhos estavam fixos no arranha-céu de 50 andares, envolto em vidro preto e elegante. A pulseira de prata gravada com as iniciais CR estava fria em seu pulso. Era como um lembrete da promessa que ela guardou por um ano inteiro. Melissa havia prendido aquela pulseira no pulso de Ashley durante os últimos dias de sua vida. Foi quando seu corpo já estava definhado pela doença, e sua voz se tornara tão frágil quanto a chama de uma vela prestes a se apagar. Só o procure quando você realmente precisar, Melissa havia dito. Sua mão magra segurava a mão de Ashley com força. Prometa-me. Ashley havia prometido. E hoje, depois de um ano tentando sobreviver sozinha, ela realmente precisava de ajuda. Ela foi expulsa de seu apartamento. Noah estava queimando de febre alta. E ela não tinha um único dólar para comprar remédios. Ashley respirou fundo e passou pelas portas de vidro giratórias da torre. O saguão era tão luxuoso quanto um hotel de 5 estrelas. Tinha pisos de mármore branco, tetos altos e plantas verdes perfeitamente aparadas. Com suas roupas gastas, Ashley parecia dolorosamente deslocada, como uma mancha de tinta em uma folha de papel branco. Eu gostaria de ver o Sr. Carter Reynolds, disse Ashley ao segurança na recepção. O homem de terno preto a olhou de cima a baixo com suspeita aberta. Você tem hora marcada? Não, mas diga a ele o nome Melissa Rogers. Apenas diga esse nome. O guarda ergueu uma sobrancelha, pronto para recusar. Mas algo nos olhos desesperados de Ashley o fez parar. Ele pegou o telefone e disse algumas palavras breves. A atmosfera mudou imediatamente. O guarda olhou para Ashley de forma diferente agora, meio curioso, meio desconfortável. Siga-me. Ela foi conduzida por 3 camadas de segurança, cada uma mais rigorosa que a anterior. Um elevador particular a levou ao 50º andar, um lugar onde ela tinha certeza de que pouquíssimas pessoas podiam pisar. Quando as portas do elevador se abriram, Ashley entrou em um mundo totalmente diferente. O escritório era tão grande quanto todo o apartamento que ela alugara uma vez. Tinha janelas do chão ao teto com vista para toda Manhattan. A luz do sol da tarde entrava, banhando tudo em um brilho dourado. Atrás de uma enorme mesa de carvalho, um homem estava sentado com a cabeça baixa sobre pilhas de documentos. Ele não levantou o olhar quando Ashley entrou. Você tem 60 segundos, disse a voz, fria como aço, desprovida de toda a emoção. Outro homem estava ao seu lado, alto e de constituição poderosa. Seus olhos afiados estudavam Ashley como um falcão estuda sua presa. Este devia ser James Wright, o braço direito de Carter, de quem Ashley ouvira sussurros. Ashley engoliu em seco, tentando evitar que sua voz tremesse. Estou aqui por causa de Melissa Rogers. As mãos que assinavam papéis pararam. Carter Reynolds lentamente levantou a cabeça. E pela primeira vez, Ashley viu o rosto do homem mais poderoso de Nova York. Ele era bonito de uma forma dura e intimidadora. Tinha traços bem definidos, uma mandíbula quadrada e olhos que pareciam poder congelar qualquer um em quem pousassem. Uma cicatriz tênue percorria o lado direito de sua mandíbula, como a marca de um passado tempestuoso.
Carter olhou diretamente nos olhos de Ashley. Ela se sentiu como se tivesse sido perfurada por 2 balas. Como se ele pudesse ver através de sua alma em um único instante. Continue, disse ele. Ela se foi. Ashley deixou escapar, sua voz presa na garganta. Há 1 ano. Silêncio. O tipo de silêncio tão pesado que Ashley podia ouvir as batidas de seu próprio coração. Carter não disse nada, mas ela viu algo mudar em seus olhos. Apenas por um momento, como um relâmpago que explodiu e desapareceu. Com as mãos trêmulas, Ashley retirou a pulseira de prata do pulso e a colocou sobre a mesa de carvalho. Ela me pediu para te encontrar. Ela disse que você era o único que poderia ajudar. Carter pegou a pulseira, seus dedos roçando as 2 iniciais gravadas na superfície de prata. O movimento foi tão gentil que Ashley quase pensou ter imaginado, como se ele estivesse tocando algo sagrado. Deixe-nos, disse Carter a James, sua voz mais baixa agora. Todos. James assentiu sem dizer uma palavra e conduziu os outros para fora. A porta se fechou com um clique suave, deixando Carter e Ashley sozinhos na vasta sala. Como ela morreu? Perguntou Carter, ainda de costas para Ashley. Doença cardíaca. Descobriram tarde demais e ela não tinha dinheiro para o tratamento adequado. Ashley lutou para manter a voz firme. Em seus últimos dias, ela falou de apenas 2 pessoas. Seu filho e CR. Seu filho Noah, de 5 anos. Ashley hesitou por um segundo antes de continuar. Noah não é seu filho. Melissa deixou isso bem claro. O pai de Noah era outro homem, mas ele foi embora enquanto Melissa ainda estava grávida. Carter não disse nada. Ele ficou imóvel diante das janelas de vidro, olhando para a cidade como se estivesse encarando um mundo distante, muito longe daquele. Então por que ela te enviou a mim? Sua voz veio após um longo silêncio. Ashley balançou a cabeça, embora soubesse que ele não podia vê-la. Eu não sei. Ela apenas disse que se algo acontecesse, eu deveria te encontrar. Ela disse que você protegeria Noah. No 45º andar, em outro escritório na mesma torre, Victor Crawford olhava para a tela da câmera de segurança. O homem de 45 anos tinha cabelos grisalhos bem penteados, um rosto bonito e olhos frios e calculistas. Ele era primo de Carter, o vice-presidente da Reynolds Holdings, e o homem que passou anos esperando a chance de tomar a posição de Carter. Victor deu zoom na imagem da jovem de cabelos castanhos no escritório de Carter. Interessante, ele murmurou para si mesmo, o canto de sua boca se curvando em um sorriso sinistro. Muito interessante. De volta ao escritório no 50º andar, Carter ainda estava de costas para Ashley. 7 anos. Sua voz era grossa e abafada, como o som de um sino rachado. Ela desapareceu por 7 anos. Eu procurei por toda parte, contratei investigadores, ofereci recompensas. E agora você vem aqui e me diz que ela está morta. Ashley podia ouvir a dor em sua voz, mesmo que ele estivesse tentando escondê-la. Ela queria dizer algo, mas não conseguia encontrar uma única palavra que parecesse certa. Carter se virou, seu rosto mais uma vez tão frio e inexpressivo quanto gelo. Ele empurrou a pulseira de prata de volta para Ashley. Vá. Mas Noah... Ashley tentou argumentar. Aquela criança não é minha. Carter interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Eu não lhe devo nada. Ashley olhou para Carter e, naquele único momento, ela viu algo em seus olhos. Não frieza, mas dor. A dor de um homem que acabara de saber que a mulher que amava estava morta, e não havia nada que ele pudesse fazer para salvá-la. Mas então o momento se foi tão rápido quanto veio. Os olhos cinza-aço voltaram à sua geada familiar. Ashley pegou a pulseira de prata, baixou a cabeça e saiu do escritório. Ela havia falhado. Quando as portas do elevador se fecharam, Ashley se encostou na parede, enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela havia depositado toda a sua esperança nesta reunião, e agora essa esperança se dissolvera em nada. O que ela não sabia era que, acima dela, Carter Reynolds ainda estava perto da janela, com a mão fechada em um punho. E ele também não sabia que, em apenas mais alguns dias, o destino não lhe deixaria outra escolha a não ser cair de joelhos diante de uma criança de 5 anos chorando por sua mãe. Naquela noite, Carter Reynolds não conseguiu dormir. Ele se sentou sozinho no escritório da cobertura no 60º andar. O brilho da luminária de mesa projetava longas sombras no chão de madeira escura. A cidade de Nova York brilhava abaixo como um vasto tecido cravejado de diamantes. Mas Carter não estava olhando para fora.
Seus olhos estavam fixos no cofre aberto à sua frente, onde uma pequena caixa de madeira repousava em silêncio, como um segredo enterrado há muito tempo. Ele não tocava naquela caixa há 7 anos. Por 7 anos, ele tentou esquecer, tentou enterrar as memórias na parte mais profunda de sua alma. Mas hoje, quando a garota de cabelos castanhos colocou a pulseira de prata em sua mesa, tudo o que ele lutou para manter enterrado veio à tona, como um corpo flutuando após uma tempestade. Carter abriu a caixa de madeira. Dentro havia fotografias amareladas pelo tempo. Carter e Melissa, dois jovens apaixonados, rindo, acreditando que o futuro lhes pertencia. Em uma fotografia, Melissa estava com a cabeça apoiada no ombro de Carter, os olhos fechados, os lábios curvados em um sorriso pacífico e satisfeito. Em outra, Carter prendia a pulseira de prata em seu pulso, seu olhar pousado nela com uma ternura inconfundível. As fotografias eram como uma porta no tempo, puxando Carter de volta para a noite fatídica de 7 anos antes, uma noite de tempestade em Manhattan. Carter havia voltado ao apartamento após uma longa reunião, encharcado porque esquecera de levar um guarda-chuva. Ele abriu a porta e viu Melissa parada no meio da sala de estar, seu rosto branco como papel. Sobre a mesa de centro havia um arquivo grosso, documentos que ela nunca deveria ter visto. "Agora eu sei", Melissa havia dito, sua voz tremendo como uma folha ao vento. "Você não é um empresário imobiliário. Você é o chefe do submundo de Nova York." Carter sentiu o sangue em suas veias virar gelo. "Melissa, deixe-me explicar." "Explicar o quê?" Ela interrompeu, as lágrimas já começando a escorrer. "Que você controla um império criminoso inteiro. Que os acordos, as reuniões secretas, tudo isso era para isso?" "Eu nunca prejudiquei pessoas inocentes." Carter se aproximou, sua voz urgente, suplicante. "Eu tenho princípios. Eu não lido com drogas. Eu não trafico pessoas. Eu apenas controlo o que existia muito antes de eu nascer." "Princípios?" Melissa riu amargamente, e o som foi como vidro quebrado. "Eu amei um homem que pensei que entendia, mas acontece que eu não sabia nada sobre você. Eu não posso viver com isso, Carter. Eu não posso." Ela se virou e correu para a porta. Carter correu atrás dela, mas Melissa já havia se jogado na cortina branca de chuva lá fora. O único táxi na rua parou quando ela levantou a mão, e antes que Carter pudesse alcançá-la, ela desapareceu dentro dele. Carter ficou na chuva, observando as luzes traseiras do táxi desaparecerem no final da rua. Ele chamou o nome dela, mas a chuva engoliu cada som. Naquela noite ele ficou ali até a chuva parar. Suas roupas encharcadas, seu corpo congelado, mas nada era tão frio quanto seu coração. Ele a procurou pelos 7 anos seguintes. Ele contratou investigadores particulares, ofereceu recompensas, usou todos os recursos que sua organização possuía. Mas Melissa havia desaparecido como se nunca tivesse existido neste mundo. Carter se puxou de volta para o presente, sua mão ainda segurando a última fotografia na caixa. Na foto, Melissa sorria radiantemente, a pulseira de prata que ele lhe dera brilhando em seu pulso. Pulso. A pulseira que hoje uma garota de cabelos castanhos chamada Ashley havia colocado em sua mesa. E agora Melissa estava morta. Há 1 ano. Ela morreu enquanto ele ainda a procurava. Ela morreu sozinha, na pobreza, sem ninguém ao seu lado. Uma batida suave na porta tirou Carter da corrente escura de seus pensamentos. James entrou, segurando um arquivo fino na mão. "Eu investiguei Ashley Monroe, como você pediu." Carter não se virou, seus olhos ainda presos na fotografia. "Continue." "Ela tem 27 anos, órfã desde jovem, criada no sistema de lares adotivos do governo. Ela passou por 11 famílias adotivas diferentes e nenhuma delas a manteve por mais de 2 anos. James folheou algumas páginas. "No momento, ela está trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Bartender à noite, limpando escritórios de manhã cedo e fazendo entregas nos fins de semana. Ela está criando um menino de 5 anos chamado Noah, que não é seu filho biológico. As condições de vida são ruins, com 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário já enviou um aviso de despejo. Ela pode ser jogada na rua a qualquer momento." Carter não disse nada, seus dedos distraidamente girando a pulseira de prata sobre a mesa. James colocou uma fotografia ao lado do arquivo. "Este é o menino Noah."
Carter olhou para a foto. Um menino de 5 anos, magro e pálido, mas sorrindo brilhantemente para a câmera. Cabelos pretos, olhos castanhos, nada parecido com Carter. Mas aquele sorriso, a forma como as covinhas apareciam em ambas as bochechas, a forma como seus olhos se estreitavam quando ele sorria. Era exatamente como Melissa. Tão exatamente que Carter sentiu como se alguém estivesse espremendo o ar de seu peito. Descubra onde eles estão, disse Carter, sua voz mais baixa que o normal. James assentiu e se virou para sair, mas antes de abrir a porta, ele parou. Chefe, há mais uma coisa. O que é Victor Crawford? Ele está fazendo perguntas sobre a garota que veio ao seu escritório esta tarde. Parece que ele viu as imagens de segurança e ficou muito curioso. Carter se virou e um brilho de perigo iluminou seus olhos cinza-aço. Diga a ele que não é da conta dele. E James, fique de olho em Victor. Quero saber o que ele está fazendo. James assentiu. Depois saiu, a porta se fechando atrás dele. Carter estava sozinho novamente na sala escura, ainda segurando a fotografia de Noah na mão. O sorriso de Melissa se refletia no rosto do menino, como um fantasma do passado o encarando, lembrando-o de tudo o que ele havia perdido. Melissa havia pedido a Ashley para encontrá-lo. Nos últimos dias de sua vida, enquanto enfrentava a morte, Melissa ainda acreditava que ele protegeria seu filho. Mesmo que o menino não fosse dele, mesmo que ela o tivesse deixado há 7 anos, ela ainda acreditava nele. Carter fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, a decisão já havia sido tomada. James, ele chamou, sabendo que seu braço direito não poderia ter ido longe. A porta se abriu novamente de imediato. Encontre-os esta noite. Enquanto Carter dava ordens para encontrar Ashley, do outro lado da cidade, a vida da garota de cabelos castanhos estava desmoronando completamente. 3 horas depois de deixar a Torre Reynolds, Ashley voltou ao seu pequeno apartamento no Queens, apenas para encontrar todos os seus pertences jogados no corredor. O proprietário havia trocado as fechaduras e colado um aviso de despejo bem na porta. Ela estava com 3 meses de aluguel atrasado e a paciência dele havia se esgotado. Ashley ficou paralisada no meio da pilha de roupas e pertences espalhados. Sua mão segurava a de Noah, que estava ao seu lado, meio adormecido. Ela não chorou. Ela já havia chorado demais em sua vida para ter lágrimas para um momento como este. Em vez disso, ela rapidamente juntou as coisas mais importantes, enfiou-as em sua velha mochila gasta, depois pegou Noah nos braços e partiu noite adentro. Ela não sabia para onde ir. Ela não tinha família para se apoiar. Nenhum amigo próximo o suficiente para implorar por um lugar para ficar. Nenhum dinheiro para alugar sequer um quarto de hotel por uma única noite. Seus pés a levaram à estação de metrô mais próxima, onde pelo menos havia um teto e um banco para se sentar. Às 2 da manhã, a estação estava quase deserta. Alguns sem teto estavam encolhidos nos cantos. Alguns bêbados cambaleavam pela plataforma. Ashley encontrou um local sombreado e sentou-se no banco gelado, com as costas apoiadas na parede de tijolos úmidos. Lá fora, a chuva começou a cair. O som da água correndo entrava pela ventilação. Noah estava encolhido em seu colo, seu corpinho tremendo, embora ela o tivesse envolvido com todas as suas roupas de cima. Mamãe Ash, sussurrou Noah. Sua voz era fraca como um sopro. Estou com tanto frio. Shh, querido, vá dormir. Amanhã, a mamãe vai encontrar um novo lugar para ficarmos. Eu prometo. Ashley segurou Noah com mais força, tentando passar seu próprio calor para a criança, mas ela sabia que também estava congelando. Seu suéter fino não era suficiente contra o frio úmido de uma noite chuvosa de Nova York. Ela pensou em Melissa, na promessa que fizera à amiga antes que ela fechasse os olhos pela última vez. Prometa-me que cuidará de Noah. Prometa-me que lhe dará uma vida boa. Ashley havia prometido, mas agora, sentada em uma estação de metrô às 2 da manhã, sem casa e sem dinheiro, ela se perguntava se estava falhando com Melissa. De repente, sua mão tocou a testa de Noah, e foi como se seu coração estivesse sendo esmagado no punho de alguém. Estava queimando. Sua testa estava queimando como fogo. Noah, querido. Ashley o sacudiu gentilmente, o pânico irrompendo em sua voz. Como você se sente? Noah não respondeu. Seus olhos estavam bem fechados, sua respiração pesada e rápida, seu rosto vermelho como um tomate maduro.
Ashley procurou freneticamente em seus bolsos. $20. Era tudo o que ela tinha. Não era suficiente para pegar um táxi para o hospital, muito menos pagar pelo exame, pelos remédios, pela internação. Querido, aguente só mais um pouco. A mamãe vai dar um jeito. A mamãe vai encontrar uma maneira. As lágrimas de Ashley escorreram, pingando no cabelo preto de Noah. Ela estava desamparada. Ela estava desesperada. Ela não sabia o que fazer. Ela tentou de tudo. Bateu em todas as portas, implorou por ajuda ao homem mais poderoso da cidade. E todo o último esforço havia falhado. Agora ela estava sentada em uma estação de metrô, segurando uma criança queimando de febre. E parecia que o mundo inteiro estava desabando ao seu redor. Nesse momento, uma figura escura apareceu na sua frente. Ashley olhou para cima e seu coração deu um pulo. Carter Reynolds estava ali, alto como um monumento, seu longo casaco preto encharcado de chuva, seu cabelo escuro colado na testa. Atrás dele, um reluzente Maybach preto estava estacionado na calçada. O motorista estava ao lado, sob um guarda-chuva preto contra a chuva. "Dê-me o menino", Carter disse com uma voz que não deixava espaço para discussão. Ashley abriu a boca, querendo perguntar como ele a encontrou, como ele sabia que ela estava ali, porque ele veio depois de mandá-la embora. Mas nenhuma palavra saiu. "Você estava me seguindo?" Ela finalmente conseguiu dizer. Carter não respondeu. Ele se abaixou, seus olhos observando o rosto corado de Noah. Sua testa se franziu e por um momento Ashley viu algo diferente em seus olhos. Não frieza, mas preocupação. "O menino precisa de um hospital", disse Carter, sua voz mais baixa agora. "Agora mesmo. Levante-se." Ele estendeu a mão, não para um aperto de mão, mas para ajudá-la a se levantar. Ashley hesitou por um segundo, mas olhando para Noah ofegante em seus braços, ela não tinha outra escolha. Ela deixou Carter pegar Noah dela. A criança era surpreendentemente leve em seus braços. Tão leve que Carter sentiu uma dor aguda torcer dentro de seu peito. Leve demais para um menino de 5 anos. Magro demais. Frágil demais. No carro, Carter sentou-se no banco de trás com Ashley e Noah. O motorista levou o carro ao seu limite, rasgando a cortina de chuva noturna em direção ao melhor hospital particular de Manhattan. Noah estava inconsciente nos braços de Carter, sua cabeça contra o peito de Carter, sua respiração quente infiltrando-se no tecido de sua camisa. Os lábios do menino se moveram, sussurrando palavras que mal eram claras. "Mãe, mãe." Ashley pensou que Noah estava chamando por ela. Mas então ele continuou, sua voz frágil como um fio. "Mamãe Melissa, sinto sua falta. Não me deixe." Carter olhou para a criança em seus braços. O rostinho pálido sob a doença ainda carregava algo dolorosamente familiar. O sorriso de Melissa, o olhar confiante de uma criança, o choro de coração partido por sua mãe ecoando pela noite chuvosa. Carter puxou Noah para mais perto sem nem perceber que estava fazendo isso. No hospital, tudo aconteceu como um redemoinho. O médico o examinou e deu o diagnóstico. Pneumonia aguda. Ele precisa ser internado por pelo menos 5 dias. "O custo estimado será de cerca de $15.000, disse o funcionário da recepção a Ashley. Ashley ficou pálida como a morte. $15.000. Ela não tinha nem $50 no bolso. Eu posso pagar em parcelas, não posso?" Ela gaguejou, sua voz tremendo. "Sinto muito, senhora. Precisamos de um depósito primeiro. Pelo menos... Coloque na minha conta." A voz de Carter veio de trás dela, fria e final. Ele se aproximou da recepção e colocou um reluzente cartão preto no balcão de vidro. "Quarto VIP, melhor médico, melhor remédio, o melhor de tudo para o menino." A recepcionista olhou para o cartão, depois para Carter, seus olhos se arregalando como se tivesse acabado de ver uma estrela famosa. "Sim, Sr. Reynolds, imediatamente." Toda a sua atitude mudou de uma vez. Ela apertou a campainha para uma enfermeira e ordenou que a suíte VIP no último andar fosse preparada imediatamente. Ashley ficou ali, observando tudo se desenrolar, sem saber o que dizer. Somente depois que Noah foi levado para o quarto e colocado na cama de hospital impecavelmente branca, com o soro intravenoso ligado ao seu pequeno braço, Ashley finalmente encontrou sua voz. "Por quê?" ela perguntou, de pé ao lado de Carter, do lado de fora da parede de vidro do quarto.
Você disse que não tinha obrigação. Carter ficou parado, seus olhos em Noah através do vidro. O menino estava dormindo agora, seu peito subindo e descendo em um ritmo mais constante, seu rosto menos vermelho do que antes. Não estou fazendo isso por você, Carter falou em voz baixa, sem se virar para olhar para Ashley. O silêncio se estendeu entre eles. Então ele continuou, sua voz soando como se viesse de um lugar muito distante. Estou fazendo isso por Melissa. Ela amava este menino o suficiente para pedir a um estranho que cuidasse dele. Ela confiou em mim o suficiente para que antes de morrer, ela te enviasse para me encontrar. Ele parou e respirou fundo. No mínimo, eu devo isso a ela. Ashley olhou para Carter e, pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu uma rachadura na parede de gelo ao redor deste homem. Ele não era feito de pedra. Ele era apenas um homem tentando esconder sua dor por trás de uma aparência fria. Naquela noite, Noah adormeceu profundamente na cama do hospital, sua respiração mais estável agora por causa do remédio e do oxigênio. Ashley sentou-se na cadeira ao lado dele, exausta, mas com medo de dormir, seus olhos nunca deixando o rostinho da criança. E Carter ficou do lado de fora da parede de vidro a noite toda, silencioso como uma estátua, não saindo até que a primeira luz do amanhecer começasse a manchar o céu de Manhattan de rosa. 3 dias se passaram no hospital e Noah se recuperou tão rapidamente que até os médicos ficaram surpresos. A cor havia voltado às suas bochechas finas e seus olhos castanhos brilhantes brilhavam novamente, em vez de parecerem opacos pela febre. A risada clara e alegre de Noah encheu o espaçoso quarto VIP enquanto ele se sentava apoiado em uma pilha de travesseiros macios. Seus olhos estavam fixos no desenho animado que passava na grande televisão de tela plana montada na parede. Este quarto de hospital era diferente de qualquer lugar que Noah já havia ficado. As paredes eram pintadas de um creme suave. O chão de madeira brilhava, e as grandes janelas davam para a exuberante extensão verde do Central Park. Havia até um sofá de veludo para Ashley descansar, uma pequena mesa de jantar com flores frescas todos os dias e uma mini geladeira sempre abastecida com frutas frescas e leite. Noah não tinha ideia de que este quarto custava milhares de dólares por noite. Ele só sabia que este era o lugar mais confortável em que já estivera, e que a mamãe Ash não precisava mais correr em constante preocupação. Ashley sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando Noah rir e tagarelar com os personagens do desenho animado. Mas seus olhos estavam cheios de ansiedade. Amanhã, Noah receberia alta. E então, para onde eles iriam? De volta à estação de metrô, dormir em um banco de parque. Ashley havia ligado para todos os lugares que podia pensar. Pensões baratas, abrigos para sem-teto, até mesmo igrejas. Mas nenhum lugar tinha espaço para uma jovem com uma criança de 5 anos. A porta do quarto do hospital se abriu e Ashley olhou para cima. Seu coração começou a bater mais rápido quando viu Carter Reynolds entrar. Nos últimos 3 dias, ele vinha todas as noites exatamente às 8 horas. Mas ele apenas ficava do lado de fora da parede de vidro, observando Noah à distância como um fantasma silencioso. Ele nunca havia entrado, nunca havia falado com o menino, apenas ficava ali por cerca de meia hora antes de sair silenciosamente. Mas hoje, pela primeira vez, ele cruzou o limiar. Noah desviou o olhar da tela da televisão, seus olhos curiosos pousando no homem alto de terno preto. Não havia traço de medo no rosto da criança, apenas a curiosidade inocente de um menino. "Quem é você?" perguntou Noah, inclinando a cabeça como um pardal. Carter ficou imóvel como pedra. Esta era a primeira vez que ele encarava Noah diretamente enquanto o menino estava acordado. Nas noites anteriores, ele vira apenas uma criança dormindo, um rostinho enterrado em cobertores brancos. Mas agora, o menino olhava para ele com olhos castanhos brilhantes, olhos exatamente como os de Melissa. "Sou alguém que conheceu a mamãe Melissa." Carter finalmente respondeu, sua voz um pouco rouca. A reação de Noah surpreendeu tanto Carter quanto Ashley. Os olhos do menino se iluminaram como 2 estrelas, e ele abriu um sorriso enorme que mostrava a falha onde um de seus dentes de leite havia caído. "Você conheceu a mamãe Melissa? A mamãe Melissa falava de você o tempo todo." Carter ergueu uma sobrancelha. "O que ela disse?" "A mamãe Melissa disse que havia alguém muito, muito importante para ela." Noah disse ansiosamente, agitando as mãos no ar. "A mamãe disse que essa pessoa era muito forte, como um super-herói. A mamãe disse que se algo acontecesse,
Essa pessoa viria e me protegeria. O menino inclinou a cabeça e olhou para Carter com olhos esperançosos. Você é essa pessoa, não é? Você é o super-herói da mamãe Melissa, não é? Carter não respondeu. Ele ficou ali, sentindo como se alguém estivesse apertando seu coração com um punho impiedoso. Melissa havia falado dele para seu filho. Mesmo que ela o tivesse deixado, mesmo que ela tivesse se escondido dele por 7 anos, ela ainda contara ao filho sobre ele. Ela ainda o chamara de importante. Ela ainda acreditava que ele protegeria seu filho. Ele se virou e olhou para Ashley. Ela o olhava de volta, seus olhos castanhos cheios de perguntas não ditas. Saia. Precisamos conversar, disse Carter, sua voz mais baixa que o normal. Ashley assentiu, disse a Noah para continuar assistindo ao desenho e seguiu Carter para o corredor. A porta se fechou atrás deles, deixando a música alegre do desenho flutuando fracamente no ar. O corredor do hospital estava silencioso àquela hora, com apenas os passos distantes das enfermeiras e o zumbido constante do ar-condicionado. Carter foi direto ao ponto, sem rodeios. O menino recebe alta amanhã. Para onde você planeja levá-lo? Ashley baixou a cabeça, evitando seu olhar. Eu vou dar um jeito. Você não tem casa, não tem dinheiro, não tem emprego estável, disse Carter, sua voz fria como gelo. Que jeito você planeja encontrar? Levá-lo de volta para a estação de metrô? Deixá-lo dormir em um banco de parque? Ashley cerrou a mandíbula, querendo discutir, mas incapaz de encontrar palavras porque ele estava certo. Ela não tinha resposta. Carter olhou diretamente em seus olhos, seu olhar cinza-aço inabalável. Eu tenho uma proposta. Você e o menino se mudam para minha casa. Ashley levantou a cabeça, seus olhos arregalados de incredulidade. O quê? Você trabalha como minha governanta. Eu te pagarei bem. O menino terá um lugar para morar, pessoas para cuidar dele e as melhores condições possíveis para crescer. Disse Carter, sua voz ainda fria e formal, como se estivesse discutindo um contrato de negócios. Eu não preciso da sua caridade. Ashley retrucou, seu orgulho inflamando em seu peito. Isso não é caridade. Carter interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Isso é um acordo. Você trabalha. Eu te pago. Você não me deve nada. Eu não te devo nada. Claro e justo. Ashley cerrou a mandíbula e apertou a manga de sua camisa com força. Por que você está fazendo isso? Você disse que Noah não é seu filho. Você disse que não tem obrigação com ele. Você poderia ir embora e nos esquecer como se nunca tivéssemos existido. Isso mesmo. Carter assentiu. Eu não tenho obrigação. Ele parou por um segundo e respirou fundo. Mas Melissa era importante para mim. Ela era a pessoa mais importante da minha vida e eu a perdi. Não posso fazer nada para trazê-la de volta. Mas ela queria que o menino estivesse seguro. Ela confiou em mim o suficiente para te enviar para me encontrar antes de morrer. Esta é a única coisa que posso fazer por ela agora. O silêncio se estendeu pelo corredor do hospital. Ashley olhou através do vidro e viu Noah rabiscando alegremente no livro de colorir que uma enfermeira lhe dera. O menino já havia suportado demais nos curtos 5 anos de sua vida. Perder sua mãe biológica, viver na pobreza, doença, falta de moradia. Ela não tinha o direito de deixar seu orgulho fazer Noah sofrer mais do que ele já havia sofrido. Tudo bem, ela disse suavemente, sua voz quase um sopro. Mas eu tenho uma condição. Carter ergueu uma sobrancelha e esperou. Eu farei um trabalho de verdade. Não vou ficar sentada vivendo de você como um objeto decorativo. E quando eu tiver dinheiro suficiente, quando puder cuidar de Noah sozinha, eu irei embora. Carter olhou para ela por um longo momento. Seus olhos eram indecifráveis. Então ele assentiu. Como desejar. O acordo está aceito. Mas nenhum deles sabia que esta vida sob o mesmo teto os mudaria para sempre, de maneiras que eles não poderiam imaginar. No dia seguinte, quando a luz da manhã inundou a cidade de Nova York, um reluzente Maybach preto esperava do lado de fora da entrada do hospital. Ashley saiu com Noah, seu coração batendo forte quando viu o carro de luxo parado ali para eles. Noah soltou um grito de alegria. Uau, mamãe Ash, que carro lindo! Nós vamos mesmo andar nele? Ashley não respondeu. Ela apenas segurou Noah um pouco mais forte enquanto entrava. A porta do carro se fechou e o Maybach deslizou suavemente pelas ruas de Manhattan, levando-os em direção a uma nova vida que nem Ashley nem Noah poderiam começar a imaginar.
Quando as portas do elevador se abriram no 60º andar, Noah ficou paralisado, seus olhos castanhos arregalados como pires. A cobertura se estendia diante dele como um mundo de conto de fadas, com tetos altos, pisos de mármore branco e enormes janelas com vista para toda Manhattan brilhando sob o sol da tarde. "Mamãe Ash, esta casa é tão grande!" gritou Noah, e depois correu em círculos como um cachorrinho solto pela primeira vez. "O sofá é tão macio!" Ele pulou no sofá de couro creme e rolou para frente e para trás. "A TV é tão enorme!" Ele apontou para a enorme tela montada na parede. "Mamãe, tem até uma piscina!" Ashley ficou ao lado dele sem saber onde colocar os pés. Tudo ali valia mais do que a soma de tudo o que ela possuíra em toda a sua vida. O vaso sobre a mesa provavelmente valia tanto quanto um mês de aluguel de seu antigo apartamento. O tapete sob seus pés devia custar mais do que o carro que ela nunca pôde comprar. James Wright os conduziu pela cobertura. Sua voz era uniforme e plana, como a de um guia turístico profissional. "Este é o quarto para você e Noah." Ele abriu a porta de um quarto espaçoso com 2 camas grandes, armários embutidos e um banheiro privativo. "O chefe fica no andar de cima. Vocês podem usar a cozinha, a sala de estar e todas as comodidades do apartamento." Ashley assentiu, tentando absorver tudo. "E o Sr. Carter?" ela perguntou. "O chefe raramente está em casa", respondeu James, sua voz sem emoção. "Ele sai cedo e volta tarde. Você não o verá muito." Assim como James havia dito, durante os primeiros dias na cobertura, Ashley quase nunca via Carter. Ele era como um fantasma vivendo na mesma casa. Sinais de sua existência por toda parte, mas nunca aparecendo enquanto ela estava acordada. De manhã, ela encontrava uma xícara de café pela metade na pia. À noite, um par de sapatos de couro preto estaria alinhado cuidadosamente perto da porta. Às vezes, o cheiro de sua colônia masculina ainda pairava na sala de estar. Mas o próprio Carter era como névoa, desaparecendo antes que Ashley pudesse vê-lo. Ashley começou seu trabalho como governanta com absoluta seriedade. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias para preparar o café da manhã, mesmo sem saber se Carter comeria ou não. Ela limpava cada canto da casa, polia cada superfície de vidro, arrumava cada livro nas prateleiras. Ela trabalhava de manhã à noite como se tentasse provar a si mesma e a Carter que não era uma aproveitadora. Cada gota de suor que ela derramava era uma declaração de que ela merecia estar ali. Noah, enquanto isso, era totalmente diferente. O menino se adaptou ao novo ambiente com uma velocidade surpreendente, explorando cada canto da cobertura com curiosidade infinita. Ele encontrou a sala de jogos com a mesa de bilhar e os videogames. Ele descobriu a enorme cozinha com uma geladeira sempre cheia de comida. Ele ficou encantado com a vasta varanda de onde toda a cidade de Nova York podia ser vista, se estendendo abaixo. Uma tarde, enquanto Ashley estava ocupada na cozinha, Noah escapuliu para explorar um lugar onde nunca havia pisado antes. O escritório de Carter, no andar de cima. Ele subiu a escada em espiral, seus passos leves como os de um gato. A porta do escritório estava entreaberta. Noah deu um empurrão suave e ela se abriu com um som suave. A sala estava escura, as cortinas fechadas. Noah tateou em busca do interruptor de luz e o acendeu. A luz dourada inundou a sala, revelando um espaço cheio de livros e papéis. Estantes de livros se estendiam até o teto. Uma mesa de carvalho ficava perto da janela, e um computador e pilhas de arquivos estavam empilhados sobre ela. Mas o que chamou a atenção de Noah foi uma fotografia sobre a mesa. A única fotografia em uma sala cheia de papelada seca. O menino se aproximou, pegou a foto e sentiu seu coração bater mais rápido. Na fotografia havia uma mulher com longos cabelos castanho escuros, sorrindo radiantemente sob a luz do sol. Olhos quentes, um sorriso gentil e o vestido floral que Noah lembrava perfeitamente. "Mamãe Melissa!" gritou Noah, apertando a foto com força contra o peito. "O que você está fazendo aqui?" A voz fria veio da porta. Noah deu um pulo e se virou. Carter estava ali, seu rosto escuro como o céu antes de uma tempestade. Ele ainda usava seu terno preto, provavelmente acabado de chegar em casa. "Desculpe", gaguejou Noah, seus olhos arregalados de medo, mas suas mãos ainda seguravam a foto com força e se recusavam a soltá-la. "Eu só queria dar uma olhada na casa. Eu não sabia que este era o seu quarto." Carter deu um passo à frente e Noah deu um passo para trás.
Mas em vez de raiva, como o menino temia, Carter apenas parou na frente dele e olhou para a fotografia nas mãos de Noah. Tio Carter, disse Noah suavemente, sua voz tremendo. Essa é a mamãe Melissa, não é? Carter não respondeu. Ele pegou a fotografia das mãos de Noah e olhou para o rosto da mulher na foto. Seus dedos se moveram inconscientemente sobre o rosto sorridente dela, como se tentasse tocar algo que estava perdido há muito tempo. Você amava a mamãe Melissa? Perguntou Noah, sua voz clara e inocente. Carter permaneceu em silêncio. Por que a mamãe Melissa te deixou? A pergunta inocente de uma criança de 5 anos foi como uma faca cravada diretamente no coração de Carter. Simples, direta e dolorosamente cruel. Ele colocou a fotografia de volta na mesa, depois sentou-se na cadeira para ficar no nível dos olhos de Noah. Pela primeira vez, o mais poderoso chefe da máfia de Nova York se rebaixou à altura de uma criança. Porque eu sou um homem mau, disse Carter, sua voz baixa como o som de um sino quebrado. E a mamãe Melissa merecia mais felicidade do que eu poderia lhe dar. Noah inclinou a cabeça, pensando com o ar solene de um pequeno filósofo. Então ele balançou a cabeça. Não, isso não é verdade. A mamãe Melissa disse que você é um homem bom. A mamãe disse que você me protegeria. Carter olhou para o menino incapaz de falar. A mamãe Melissa disse, continuou Noah, sua voz ficando mais baixa como se estivesse compartilhando um segredo. A mamãe disse que não importa o que você fizesse, no seu coração, você ainda era um homem bom. A mamãe disse que acreditava em você. A mamãe disse que sempre acreditaria em você. O silêncio encheu a sala. Carter sentiu algo apertar em sua garganta, como um nó que viveu ali por 7 anos, e de repente estava se desfazendo. Por 7 anos, ele acreditou que Melissa o odiava, o temia, fugia dele porque ele era um monstro. Por 7 anos, ele se perguntou se merecia ser abandonado. Mas ela dissera ao filho que ele era um homem bom. Ela ainda acreditava nele, mesmo quando não estava mais ao seu lado. Você sente falta da mamãe Melissa? Perguntou Carter em voz baixa, sua voz rouca. Sinto muita falta dela. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Noah, rolando por suas bochechas redondas. Sinto falta da mamãe me abraçando. Sinto falta da mamãe cantando para mim antes de dormir. Sinto falta do cheiro da mamãe. Sinto falta do sorriso da mamãe. O choro de Noah explodiu então, soluçante e dolorido, como se toda a saudade que ele guardara por um ano inteiro tivesse de repente explodido de uma vez. Carter não pensou. Ele puxou Noah para seus braços. O menino chorou, seus soluços enchendo a sala escura. O primeiro abraço deles entre um homem que nunca teve um filho e uma criança que perdeu a mãe. Carter segurou Noah, uma mão batendo suavemente nas costas do menino com um instinto que ele não sabia que possuía. Ele não disse nada. Ele simplesmente ficou ali, segurando a criança, chorando com força, deixando-o saber que não estava sozinho. Do lado de fora da porta, Ashley ficou parada, uma mão sobre a boca. Ela fora procurar Noah no momento em que percebeu que ele havia sumido, tão preocupada que seu coração quase saltou do peito. Ela procurou por toda parte e, finalmente, ouviu choro vindo do andar de cima. Mas quando chegou, ela viu tudo. Ela viu Carter se ajoelhar no nível dos olhos de Noah. Ela ouviu a conversa deles. E ela viu o homem mais poderoso de Nova York segurar uma criança órfã em seus braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pela primeira vez, Ashley viu um lado diferente de Carter Reynolds. Não o chefe da máfia frio, não o homem com os olhos de gelo, mas um homem tentando se agarrar ao último pedaço quebrado de um amor perdido, tentando curar a ferida da criança que a mulher que ele amava havia deixado para trás. Naquela noite, depois que Noah adormeceu profundamente em seu quarto, Carter ficou na varanda, olhando para Manhattan, cintilando com luzes. Ele ficou ali sozinho, sua figura solitária delineada contra o céu noturno. Ashley lhe trouxe uma xícara de café e a colocou suavemente em sua mão. Obrigada, ela disse suavemente, por estar lá para o Noah. Carter não se virou. Seus olhos permaneceram fixos no horizonte distante. Não me agradeça. Estou apenas fazendo o que preciso fazer. Mas Ashley sabia que não era verdade. Ninguém precisava segurar uma criança chorando por 1 hora inteira. Ninguém precisava sentar ali e ouvir a dor de um menino. Ele escolheu fazer isso. E essa escolha dizia mais do que palavras jamais poderiam. 1 semana se passou na cobertura,
E a vida começou a encontrar seus próprios ritmos. Ashley acordava cedo para fazer o café da manhã. Noah ia para a pré-escola na escola particular que Carter havia arranjado. E à noite os três jantavam juntos em silêncio. Carter ainda era um homem de poucas palavras, ainda frio. Mas ele começou a chegar em casa mais cedo, cedo o suficiente para ver Noah antes que o menino fosse dormir. Naquela noite, às 3 da manhã, um grito quebrou a escuridão silenciosa. Ashley se levantou da cama como se fosse impulsionada por uma mola, seu coração batendo descontroladamente. Ela correu para fora de seu quarto, descalça pelo chão de pedra gelado, em direção ao quarto de Noah. Mas quando chegou, ela parou na porta. Carter já estava lá. Ele estava sentado na beira da cama de Noah, ainda vestido com calças e camisa, como se não tivesse ido dormir. Uma mão segurava a pequena mão de Noah, a outra repousava levemente na testa do menino. Ele não disse nada. Ele simplesmente sentou-se ali, uma figura silenciosa no brilho fraco da luz noturna. Noah ainda fungava, lágrimas presas em suas bochechas, mas seu choro começara a diminuir. Seus olhos estavam fechados e sua respiração estava se acalmando novamente. O pesadelo havia passado, e a presença de Carter era como uma âncora, impedindo o menino de voltar para a escuridão. Mais alguns minutos se passaram. Noah adormeceu novamente, sua pequena mão ainda firmemente enrolada no dedo de Carter. Carter gentilmente libertou sua mão, puxou o cobertor sobre o peito do menino e se levantou. Quando se virou, viu Ashley parada na porta. "Você não está dormindo?" perguntou Carter, sua voz baixa. Eu ouvi o Noah chorando. Ashley respondeu, seus olhos ainda fixos na cama onde o menino agora dormia pacificamente. Ele dormiu de novo. Carter saiu do quarto e passou por Ashley. Ela deu um passo para trás para dar espaço para ele e os dois pararam no corredor escuro. As luzes da cidade brilhavam através da vasta parede de vidro, lançando faixas suaves no chão e criando um espaço que parecia suspenso entre a vida desperta e o sonho. "Como você conheceu a Melissa?" Carter perguntou de repente sem olhar para Ashley. A pergunta inesperada a deixou em silêncio por um segundo. Então ela se encostou na parede, seus olhos se desviando para a janela onde Manhattan dormia. 5 anos atrás, ela começou, sua voz suave como um sopro. Eu trabalhava em uma pequena cafeteria no Brooklyn. Um dia, Melissa entrou e pediu um latte. Na hora de pagar, ela percebeu que tinha deixado a carteira em casa. Ashley sorriu levemente com a lembrança. Ela ficou tão envergonhada. Ela não parava de se desculpar. Eu paguei por ela. Eram apenas $3, nada demais. Mas na semana seguinte, Melissa voltou, me pagou os $3 e me levou para almoçar. Ela disse que queria me agradecer adequadamente. Depois disso, nos tornamos amigas. "Assim, do nada?" perguntou Carter, soando como se não acreditasse muito. "Assim, do nada." Ashley assentiu. Às vezes, a amizade começa com as coisas mais simples. Ela continuou olhando para a janela, seu olhar distante. Melissa foi a primeira pessoa que me tratou como se eu fosse realmente humana. Não uma órfã lamentável para quem as pessoas tinham que fazer caridade. Não uma garçonete invisível com quem as pessoas podiam gritar quando a bebida não estava quente o suficiente. Ela me viu quem eu realmente era e gostou do que viu. Carter ficou em silêncio, mas não se afastou. Ele ficou ali ouvindo, como se pela primeira vez em sua vida ele realmente quisesse ouvir alguém falar. Ashley continuou, sua voz mais baixa agora, como se estivesse contando um segredo enterrado há muito tempo. Eu também cresci sem família. Minha mãe me deixou no hospital no momento em que nasci. Não sei quem é meu pai. Por 18 anos no sistema de lares adotivos do governo, passei por 11 famílias adotivas diferentes. 11 famílias. Ninguém me manteve por mais de 2 anos. Ela deu uma risada fraca e não havia traço de alegria nela. Eles sempre tinham um motivo. Não podemos mais sustentar essa menina. Estamos prestes a ter um filho biológico. Então não há mais espaço para ela. Essa menina não se encaixa na nossa família. Ela parou e engoliu em seco. Depois de um tempo, parei de ter esperança. Parei de acreditar que um dia teria uma família de verdade. Eu apenas contava os dias até completar 18 anos e ter que sobreviver por conta própria. "Então, você entende como Noah se sente", disse Carter, sua voz mais baixa agora. "Entendo." Ashley olhou para o quarto de Noah, seus olhos cheios de ternura. "Entendo melhor do que ninguém."
Quando Melissa me pediu para cuidar de Noah antes de morrer, não hesitei por um segundo, porque eu sabia do que aquele menino precisava. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de uma casa grande. Ele precisa de alguém que fique. Não importa o que aconteça. Não importa o quão difícil seja. Alguém que nunca o deixará. Carter olhou para Ashley e percebeu que seus olhos haviam mudado. Desaparecera o olhar frio do chefe da máfia. Desaparecera a indiferença de um homem que estava acima de todos os outros. O que ele viu em vez disso foi o olhar de um homem que estava realmente a vendo. Você cuidou dele sozinha por um ano inteiro, Carter disse. Enquanto você não tinha nada, nem casa, nem dinheiro, nem trabalho estável. Eu tinha o Noah, Ashley sorriu. E foi o primeiro sorriso que alcançou seus olhos desde o dia em que se conheceram. Ele é minha família, a única família que eu já tive. Pela primeira vez na minha vida, alguém precisava de mim. Alguém esperava que eu voltasse para casa todas as noites. Alguém me chamava de mãe. Mesmo que eu não o tenha dado à luz, isso vale mais do que qualquer outra coisa neste mundo. O silêncio se estendeu pelo corredor escuro. Duas figuras estavam frente a frente, compartilhando um momento que não precisava de palavras. Carter se aproximou até que apenas um passo os separava. Você tem medo de mim? Ele perguntou, sua voz baixa. Ashley levantou a cabeça e olhou diretamente em seus olhos. Pela primeira vez, ela não evitou o olhar do mais poderoso chefe da máfia de Nova York. No começo eu tinha, ela admitiu. Eu pensei que você era um monstro. Pensei que você era frio, sem coração, perigoso. E agora? Mas agora... Ashley balançou a cabeça. Um homem que pode ajudar uma criança de 5 anos a dormir durante um pesadelo não pode ser completamente mau. Um homem que senta ao lado de sua cama segurando sua mão por uma hora inteira não pode ser um monstro. Carter não disse nada, mas o canto de sua boca se ergueu levemente. Uma expressão tão pequena que era quase impossível de notar. Mas Ashley notou. Foi a primeira vez que ela viu algo em seu rosto além de frieza. Pela primeira vez, eles estavam realmente se olhando como iguais. Não empregador e governanta, não chefe da máfia e garota sem teto. Apenas dois adultos parados no escuro, compartilhando o peso do passado e uma frágil esperança para o futuro. Vá dormir um pouco, disse Carter, sua voz menos fria que o normal. Você ainda tem que cuidar de Noah amanhã. Ashley assentiu e se virou para seu quarto, mas antes de fechar a porta, ela parou e olhou para ele. Carter. Ele parou no meio do corredor. Melissa estava certa, disse Ashley suavemente. Você é um homem bom. Então ela fechou a porta do quarto, deixando Carter sozinho no corredor escuro. Ele permaneceu ali por um longo tempo, olhando para a porta fechada, as palavras de Ashley ainda ecoando em sua mente. Melissa estava certa. Ele era um homem bom. Talvez, apenas talvez, ele pudesse começar a acreditar nisso também. 5 andares abaixo da cobertura onde Carter estava lentamente abrindo seu coração para Noah e Ashley. Outro homem estava sentado no escuro, seus olhos fixos em uma tela de computador. Victor Crawford, de 45 anos, primo de Carter e vice-presidente da Reynolds Holdings, estava revendo imagens das câmeras de segurança da cobertura, às quais ele havia obtido acesso secretamente. Na tela, Ashley cozinhava na cozinha moderna e elegante, suas mãos se movendo rapidamente enquanto preparava o jantar. Noah estava sentado à mesa de jantar, completamente absorto em desenhar em seu livro de colorir. E Carter Reynolds, o mais poderoso chefe da máfia de Nova York, estava sentado ao lado do menino, lendo um livro. Ocasionalmente, ele levantava a cabeça para olhar para Noah com uma expressão que Victor nunca vira no rosto de seu primo antes. Uma cena familiar comum. Pai, mãe, filho, jantando juntos, conversando e rindo juntos. Para qualquer outra pessoa, pareceria uma noite perfeitamente normal. Mas para Victor Crawford, era uma arma. Interessante, ele murmurou para si mesmo, o canto de sua boca se curvando em um sorriso sinistro. Muito interessante. Victor estava na organização desde que Carter era um garoto confuso de 16 anos, abalado pela morte de seu pai. Ele observou Carter crescer de um menino para um homem de aço. Ele esteve ao seu lado enquanto Carter construía um império das cinzas que seu pai deixara. E durante todos esses 20 anos, ele esteve esperando que Carter cometesse um erro.
esperando a chance de tomar a posição que ele acreditava que deveria ter sido sua. Agora essa chance estava bem na sua frente. Victor pegou o telefone e ligou para um número familiar. Convoque uma reunião de emergência com os membros seniores. Esta noite, às 10 horas. Não deixe Carter saber. Uma hora depois, o Sanoso só depende na sala de reuniões secreta no porão de um restaurante de luxo em Manhattan. Os 5 homens mais poderosos da organização de Carter estavam sentados ao redor de uma mesa redonda. Eles eram os conselheiros de confiança, os homens em quem Carter confiava há anos, e agora eles estavam ouvindo enquanto Victor Crawford plantava sementes de suspeita. Os senhores sabem o que nosso chefe está fazendo? Começou Victor, sua voz carregada de uma preocupação que o fazia parecer um irmão mais velho preocupado com o mais novo. Carter Reynolds, o homem que chamamos de fantasma, o homem que ninguém nunca viu fraco, o homem que os inimigos tremem só de ouvir o nome, agora está criando o filho de outro homem em sua casa. Os homens se entreolharam, o choque evidente em seus rostos marcados e envelhecidos. Aquela criança não é filho dele, continuou Victor lentamente, deixando cada palavra penetrar nas mentes ao redor da mesa. Nem uma gota de sangue entre eles. Apenas o filho de sua ex-amante e algum homem que nem conhecemos. E nosso poderoso chefe está passando seu tempo lendo livros para ele, jantando com ele, brincando com ele, em vez de cuidar dos negócios da organização. Murmúrios surgiram ao redor da mesa. O que exatamente você está dizendo? Perguntou um membro sênior, seus olhos se estreitando. Estou preocupado com nossa organização, disse Victor, fingindo suspirar, seu rosto arranjado em uma máscara de tristeza falsa. Carter está mudando. Ele não é mais o líder de ferro que conhecíamos. Ele está deixando as emoções o governarem, deixando uma garota qualquer e uma criança sem parentesco tomarem conta de sua vida. Se nossos inimigos descobrirem essa fraqueza, se as outras gangues descobrirem que o fantasma pode ser abalado por uma criança de 5 anos, o que vocês acham que vai acontecer? O silêncio se instalou na sala. Rostos pensativos trocaram olhares. Victor havia plantado a semente da dúvida, e ele sabia que ela cresceria. Enquanto isso, na cobertura, Carter não sabia nada da reunião secreta que estava acontecendo. Ele estava sentado no sofá, um livro aberto na mão, mas seus olhos não estavam nas palavras. Em vez disso, ele observava Noah desenhar. O menino estava deitado de bruços no tapete macio, seus pés chutando no ar, sua mão movendo giz de cera pela página com a concentração de um verdadeiro artista. Quem é este? Perguntou Carter, quando Noah olhou para cima com orgulho para mostrar seu desenho finalizado. Esse sou eu, Noah apontou para a menor figura no desenho. Um círculo com 2 linhas para os braços, 2 linhas para as pernas e um rosto sorridente enorme. Essa é a mamãe Ash, a figura de cabelo castanho no vestido vermelho. E este... Noah hesitou, seu dedo mindinho apontando para a figura mais alta na foto. Um desenho de terno preto com 2 pequenos pontos para os olhos. Este é o tio Carter. Carter olhou para o desenho. 3 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante e nuvens brancas flutuantes. Simples, inocente, bonito da maneira que apenas uma criança de 5 anos poderia fazer algo bonito. Pela primeira vez em sua vida, alguém o desenhara como parte de uma família. Você gostou? Perguntou Noah, seus olhos castanhos brilhantes esperando ansiosamente por uma resposta. Carter não respondeu. Ele apenas estendeu a mão e passou-a pela cabeça de Noah, sentindo a maciez do cabelo do menino sob sua palma áspera. Nesse momento, o telefone em seu bolso da jaqueta vibrou. Carter olhou para a tela e viu o nome de James. Ele se levantou e foi para a varanda para atender, fechando a porta de vidro atrás de si. Chefe, há um problema. A voz de James estava mais séria do que o normal. Victor está convocando uma reunião secreta com os membros seniores. Ele está espalhando rumores pela organização. O rosto de Carter ficou frio como pedra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você está ficando fraco. James hesitou por um segundo antes de continuar. Que você está deixando as emoções te controlarem. Que a garota e a criança estão te distraindo. Alguns dos membros já começaram a sussurrar. Carter não disse nada, seus olhos fixos na cidade brilhando na noite. Chefe, acho que você precisa lidar com isso logo, acrescentou James,
Antes que fique mais complicado. Antes que Victor tenha tempo de reunir homens suficientes para fazer algo estúpido. Eu sei, disse Carter secamente, e encerrou a chamada. Ele ficou na varanda por um longo tempo, deixando o vento frio da noite passar por seu rosto. Ele sabia que Victor estava esperando por essa chance há anos. Ele sabia que esta era uma guerra que ele teria que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E ele sabia qual seria a escolha mais segura. Deixar Ashley e Noah irem. Cortar todos os laços. Voltar a ser o fantasma frio e intocável que ninguém jamais poderia alcançar. Manter sua posição, seu poder, tudo o que ele construiu ao longo de 20 anos. Carter voltou para a sala de estar. Noah havia adormecido no sofá, ainda segurando o desenho na mão. Ashley estava gentilmente colocando um cobertor leve sobre ele, seus movimentos ternos como os de uma mãe de verdade. Carter ficou ali, olhando para os dois. Uma garota órfã sem nada além de um bom coração. Uma criança sem mãe com nada além de esperança. Eles não tinham nada a ver com ele. Eles não lhe ofereciam nenhuma vantagem no mundo brutal em que vivia. Mas quando olhava para eles, Carter sentia algo que não sentia há muito tempo. Paz. A sensação de voltar para casa depois de um longo dia. A sensação de que alguém estava esperando por ele. A sensação de pertencer a algum lugar além da escuridão. Carter deu um passo à frente e cuidadosamente tirou o desenho da mão de Noah. Ele olhou para as 3 figuras de mãos dadas. Olhou para o sorriso inocente que o menino desenhara em seu rosto. Então ele dobrou o desenho com muito cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, e o guardou no bolso interno do peito, diretamente sobre o coração. A decisão havia sido tomada, e desta vez Carter Reynolds não ia escolher o caminho fácil. 2 dias após a reunião secreta de Victor, Carter convocou James para seu escritório particular às 10 horas daquela noite. A sala estava mergulhada na escuridão, com apenas a luminária de mesa lançando seu brilho sobre o rosto pensativo do mais poderoso chefe da máfia de Nova York. Carter não dormia há 2 noites, sua mente girando com perguntas sem resposta. Por que Melissa partiu tão de repente? Por que ela não lhe deu uma chance de explicar? Por que ela estava tão apavorada que desapareceu sem deixar vestígios por 7 anos? Algo não estava certo. Os instintos de um homem que sobreviveu no submundo por 20 anos diziam-lhe que a história não era tão simples quanto ele sempre acreditara. E ele dera a James a tarefa de encontrar a verdade. Agora James estava diante da mesa de Carter, um arquivo grosso na mão. O rosto do leal braço direito de Carter estava excepcionalmente tenso, como se o que ele estava prestes a dizer fosse mudar tudo. Eu investiguei como você pediu. James começou, sua voz baixa. O motivo pelo qual Melissa partiu há 7 anos. Carter olhou para cima, seus olhos afiados como lâminas. Continue. Naquela noite, a noite em que Melissa partiu, ela encontrou alguém antes de entrar correndo em seu apartamento. Disse James enquanto colocava o arquivo na mesa e abria a primeira página. Alguém que você conhece muito bem. Quem? James hesitou por um segundo, como se ponderasse se deveria dizer em voz alta. Então ele soltou um suspiro lento. Victor Crawford. Silêncio. O tipo de silêncio pesado como pedra, pressionando toda a bala. Carter não se moveu. Ele não falou. Apenas seus olhos escureceram como o céu antes de uma tempestade. Explique, disse Carter enquanto se levantava lentamente, sua voz tão fria que o próprio ar parecia congelar. Eu encontrei uma maneira de recuperar imagens de segurança antigas do prédio de 7 anos atrás. James virou outra página no arquivo e mostrou uma captura de tela borrada. Mas ainda era possível distinguir 2 pessoas paradas no saguão conversando. Victor encontrou Melissa no saguão cerca de 30 minutos antes de ela entrar correndo em seu apartamento e partir. O que eles disseram? Perguntou Carter, sua voz como o rosnado de uma fera prestes a perder o controle. Não há áudio. A filmagem não gravou o som. Mas... James virou mais algumas páginas. Eu encontrei uma testemunha, um ex-segurança que está aposentado há muito tempo. Ele estava no turno da noite naquela noite e por acaso ouviu parte da conversa deles. Carter esperou, sua mão agarrando as costas da cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Victor disse a Melissa que... James engoliu em seco, seus olhos evitando o rosto de Carter. Que você havia dado a ordem para que ela fosse cuidada, porque ela sabia demais sobre a organização.
que ela tinha que fugir imediatamente se quisesse continuar viva, que este era o único aviso que ela receberia. Carter não disse nada, mas todo o seu corpo começou a tremer. Não de medo, não de frio, mas de uma fúria crescendo em seu peito, como lava derretida antes de uma erupção. Eu nunca dei essa ordem. A voz de Carter saiu fria como gelo antigo. Eu sei. James assentiu rapidamente. Eu verifiquei todos os registros, todas as ordens que você deu durante aquele tempo. Nunca houve uma única ordem envolvendo Melissa. Victor mentiu. Ele queria que Melissa fosse embora para que você se despedaçasse. Ele pensou que se você perdesse a mulher que amava, você se tornaria mais fraco, mais fácil de controlar, e ele teria uma chance de tomar sua posição. Carter foi até a janela e olhou para as luzes da cidade brilhando abaixo. 7 anos. Por 7 anos, ele procurou por Melissa em todos os lugares, contratou dezenas de investigadores particulares, gastou milhões de dólares, revirou cada canto da América e lugares além. Por 7 anos, ele pensou que Melissa o odiava, o temia, fugia porque ele era um monstro. Por 7 anos, ele se atormentou, perguntando o que fizera de errado, culpando-se por não ser o homem que ela precisava. E a verdade era que ele não fizera nada. Melissa não partiu porque tinha medo dele. Ela partiu porque acreditava que ele a queria morta. Ela partiu para salvar sua própria vida, sem nunca saber que tudo fora uma mentira contada pelo homem que ele um dia chamara de primo, seu próprio sangue, sua família. 7 anos. Melissa viveu com medo por 7 anos, acreditando que Carter a queria morta. Ela deu à luz sozinha, criou seu filho sozinha, sofreu com uma doença grave sozinha e morreu sozinha. Tudo por causa das mentiras de Victor Crawford. O que você quer que eu faça? Perguntou James em voz baixa, sua voz cautelosa. Carter se virou e James teve que dar um passo para trás ao ver o olhar nos olhos de seu chefe. Não era raiva explosiva. Não era fúria selvagem e imprudente. Era algo muito mais assustador. A frieza absoluta de um homem que já decidira o destino de outra pessoa. Ainda não, disse Carter, seu controle tão aterrorizante que fazia a sala parecer menor. Victor tem muitos apoiadores na organização depois daquela reunião secreta. Se eu agir agora, começará uma guerra civil. Sangue será derramado e a organização enfraquecerá. É isso que ele quer. Então o que você vai fazer? Eu vou esperar, interrompeu Carter. Vou esperar até que ele cometa um erro. Até que eu tenha provas suficientes para expô-lo na frente de todos. Mas primeiro, proteja Ashley e Noah. Aumente a segurança ao redor deles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Victor sabe que eles existem. Ele sabe que eu me importo com eles. Ele pode usá-los para me atingir. Entendido. James assentiu. Vou providenciar isso imediatamente. Ele se virou e saiu, a porta se fechando atrás dele com um clique suave. Carter ficou sozinho no escritório escuro, cercado por silêncio e sombras. Ele tirou o desenho de Noah do bolso interno de sua jaqueta e olhou para as 3 figuras de mãos dadas. A menor com um sorriso enorme, a figura de cabelo castanho no vestido vermelho e a figura mais alta de terno preto, aquela que o menino de 5 anos chamava de tio Carter. Você não partiu porque me odiava, sussurrou Carter, sua voz tremendo de uma forma que nunca antes. Você partiu porque acreditou nas mentiras dele. Você partiu porque pensou que eu queria te matar. Você viveu com medo por 7 anos porque eu falhei em te proteger. Uma lágrima, a primeira lágrima que Carter Reynolds derramara em 20 anos, escorreu por sua bochecha e caiu no desenho. Sinto muito, Melissa, sussurrou Carter para a escuridão, para a memória da mulher que ele amara, para todos os anos perdidos entre eles. Sinto muito por não ter conseguido te proteger. Sinto muito por ter deixado você sofrer sozinha. Sinto muito por ter chegado tarde demais. Ele dobrou o desenho com o maior cuidado e o colocou de volta dentro de sua jaqueta, diretamente sobre o coração, onde ficaria para sempre. Mas eu vou proteger o Noah, disse Carter, sua voz endurecendo agora, a determinação tomando o lugar da dor. Eu vou protegê-lo, não importa o custo. Eu te prometo, Melissa. Eu prometo. 2 semanas se passaram desde que Carter descobriu a verdade sobre Victor. E a vida dentro da cobertura parecia mais pacífica do que nunca. Noah se acostumara com a nova casa, a nova escola.
Os jantares onde os três se sentavam juntos à mesa. Ashley também começara a relaxar, não mais tensa toda vez que Carter entrava em uma sala. E Carter, embora permanecesse externamente frio, mostrara raros momentos de gentileza quando estava com Noah. Mas a paz era apenas superficial. Sob a água calma, uma tempestade se formava. Naquela tarde, Ashley decidiu levar Noah ao Central Park. Era um daqueles raros e belos dias de outono em Nova York, com luz solar dourada e quente e uma brisa leve movendo-se pelas árvores cujas folhas haviam se tornado tons de vermelho e laranja. Noah soltou um grito de alegria enquanto corria pela grama verde, perseguindo pombos que bicavam grãos espalhados. "Mamãe Ash, olhe para mim!" gritou o menino, tentando subir em uma árvore baixa cujos galhos estavam ao seu alcance. "Cuidado, querido", riu Ashley, sentada em um banco e observando-o. "Não suba muito alto." Noah sorriu e continuou subindo. Ele parecia mais saudável e feliz do que nunca. Suas bochechas rosadas, seus olhos brilhantes e reluzentes. Ele não era mais a criança pálida e doente que Ashley uma vez segurara na estação de metrô gelada. Ashley sorriu enquanto o observava, seu coração aquecido por dentro. Talvez a vida realmente ficasse bem. Talvez eles finalmente tivessem encontrado um lugar para pertencer. Ela não notou os dois homens de ternos pretos se aproximando por trás. "Olá, senhorita Monroe", disse uma voz, fazendo Ashley se virar bruscamente, surpresa. "Sim?" ela perguntou, o instinto já a deixando cautelosa. "Somos agentes dos serviços de proteção à criança", disse o homem mais alto, mostrando um cartão de identificação que parecia perfeitamente oficial. "Precisamos que você venha conosco para esclarecer alguns procedimentos relativos à criança sob seus cuidados." O coração de Ashley começou a bater mais forte. "Que procedimentos?" "Eu sou a guardiã legal de Noah. Todos os papéis estão em ordem. Recebemos várias queixas anônimas sobre cuidados inadequados com a criança", disse o segundo homem, sua voz fria. "Você precisa vir ao nosso escritório para resolver isso agora mesmo." Ashley olhou ao redor. O parque estava lotado. Crianças correndo e brincando, pais sentados em bancos, pessoas passeando com seus cães. Mas ninguém estava prestando atenção neles. Ninguém percebia o que estava acontecendo. "Posso ligar para um advogado?" perguntou Ashley, lutando para manter a voz calma. "Você terá tempo para isso mais tarde", disse o homem mais alto, sua paciência já se esgotando. "Agora gostaríamos da sua cooperação. Não queremos causar uma cena em um lugar público." Ashley queria correr. Cada instinto dentro dela gritava que algo estava errado. Mas Noah estava ali, ainda brincando na árvore, completamente inconsciente. Se ela corresse, quem o protegeria? "E o Noah?" ela perguntou, seus olhos nunca deixando a criança. "Um de nossos colegas levará o menino para casa em segurança", disse o homem, apontando para outro homem parado perto da árvore que Noah estava escalando. "Você não precisa se preocupar." Ashley olhou para Noah. Aquele homem estava sorrindo para ele. Um sorriso que para qualquer outra pessoa poderia parecer amigável, mas para Ashley enviou um arrepio por seu corpo. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Os dois homens agarraram Ashley pelos braços e a arrastaram para uma van preta estacionada na beira do parque. Ela tentou resistir, mas eles eram muito fortes. Ela tentou gritar, mas uma mão tapou sua boca com força. Eles a empurraram para dentro da van e a porta bateu. Pela janela escura, ela viu Noah ainda brincando na árvore, sem saber que algo estava errado. Então a van partiu em alta velocidade, e a imagem do menino ficou cada vez menor até desaparecer. Noah ainda estava rindo no galho da árvore quando ouviu o som de um veículo partindo. Ele virou a cabeça, procurando pela mamãe Ash no banco, mas a mamãe Ash não estava mais lá. Em vez disso, ele a viu sendo empurrada para uma van preta por dois homens. "Mamãe Ash!" gritou Noah, pulando da árvore e correndo em direção à van. Mas o veículo já havia partido em alta velocidade, deixando um rastro de poeira para trás. "Mamãe Ash!" gritou Noah, correndo atrás da van, embora soubesse que não conseguiria alcançá-la. "Calma aí, garotinho!" Uma mão agarrou o ombro de Noah e o segurou. "Sua mãe só foi cuidar de uns papéis. Ela voltará logo." "Não!" Noah se debateu descontroladamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Isso não são papéis. Eles levaram a mamãe Ash. Me solta." O menino de 5 anos lutou com tudo o que tinha, mas o homem era muito forte. Os pequenos punhos de Noah batiam na perna do homem,
mas não adiantava nada. A van já havia desaparecido no final da estrada. O homem olhou para Noah, o canto de sua boca se curvando em um sorriso feio. Agora é a sua vez, disse ele, apertando o aperto no ombro do menino. Vamos fazer uma pequena viagem. Não toque nele. Uma voz soou atrás deles, fria e cheia de ameaça. O homem se virou e o sorriso em seu rosto congelou. James Wright estava ali, alto como uma parede, seus olhos afiados como lâminas. Atrás dele estavam 5 homens de preto, todos tão intimidadores quanto ele. Quem te enviou? Perguntou James. Sua voz como o rosnado de uma fera. O rosto do homem ficou pálido. Ele soltou o ombro de Noah e se virou para correr. Mas já era tarde demais. 2 dos homens de preto haviam bloqueado seu caminho. James deu um passo à frente, pegou Noah nos braços e cobriu os olhos do menino com sua mão grande. Não olhe, disse ele gentilmente. Feche os olhos. O tio James está te levando para casa. Tio James, eles levaram a mamãe Ash, soluçou Noah, enterrando o rosto no ombro de James. Eles levaram a mamãe Ash. Eu sei, disse James, segurando o menino com mais força. O tio Carter vai salvar a mamãe Ash, não se preocupe. Atrás deles, houve o breve som de uma luta, mas Noah não viu nada. Ele apenas ouviu ruídos estranhos e depois silêncio. Quando abriu os olhos novamente, estava sentado em outro carro preto, correndo de volta para a Torre Reynolds. Enquanto isso, a van que transportava Ashley parou em frente a um armazém abandonado no Brooklyn. Ela foi arrastada para fora, sua boca selada com fita adesiva, suas mãos amarradas nas costas. Eles a empurraram para dentro do armazém, onde uma luz fraca se filtrava por janelas empoeiradas, onde o ar era denso com mofo e sujeira. Então um homem saiu das sombras. Victor Crawford. Olá, senhorita Monroe. Ele sorriu enquanto se aproximava de Ashley. Então, finalmente nos conhecemos. Ouvi falar bastante de você. Ashley olhou para ele, seus olhos queimando de ódio, embora não pudesse dizer uma palavra. Não se preocupe. Victor se agachou e olhou em seus olhos com a expressão de um homem que tinha controle total da situação. Você é apenas uma isca. Não pretendo fazer nada com você. Ele se levantou novamente e caminhou em direção à janela, olhando para fora. O que eu quero é Carter Reynolds aqui. E você? Você vai me ajudar a fazer isso acontecer. Ele pegou o telefone e digitou uma mensagem curta. Querido primo, eu tenho algo que você quer. Venha ao antigo armazém no Brooklyn se quiser vê-la viva. Sozinho. Victor apertou enviar, depois se virou para Ashley com um sorriso triunfante. Agora esperamos. Carter estava sentado na sala de conferências no 50º andar, em frente a 3 parceiros de negócios de uma grande corporação imobiliária. Eles estavam discutindo um projeto no valor de centenas de milhões de dólares, o tipo de acordo que normalmente teria a atenção total de Carter. Mas hoje, sua mente continuava voltando para a cobertura, onde Ashley levara Noah ao parque. Ele enviara homens para vigiá-los à distância, garantindo que estivessem seguros, assim como James havia arranjado. E ainda assim, algo inquietante o corroía, como uma premonição sombria que ele não conseguia nomear. Então, de repente, a porta da sala de conferências se abriu com um estrondo. James Wright entrou carregando uma criança soluçando nos braços. Noah. O rosto do menino estava vermelho de tanto chorar, lágrimas e muco espalhados por ele. Seu corpo inteiro tremia como uma folha pega em uma tempestade. Carter se levantou de uma vez, empurrando sua cadeira para trás com um rangido áspero. A reunião acabou. Sua voz não deixava espaço para objeções. Os parceiros de negócios se entreolharam, surpresos. Esta era uma reunião importante para a qual eles se preparavam há meses. Mas depois de olhar nos olhos de Carter Reynolds, nenhum deles ousou dizer uma palavra. Eles se levantaram silenciosamente, juntaram seus papéis e saíram da sala em silêncio. No momento em que a porta se fechou, Carter já estava caminhando em direção a James e Noah. Ele olhou para a criança chorando nos braços de seu leal braço direito, e foi como se alguém tivesse envolvido uma mão em seu coração e apertado. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz baixando. Victor, disse James secamente, uma única palavra que continha tudo. Ele pegou Ashley. Seus homens iam pegar Noah também. Mas chegamos a tempo. Por um breve segundo, Carter sentiu o sangue em seu corpo virar gelo, e então começou a ferver como fogo derretido. Victor ousara.
Ele ousara tocar em pessoas que estavam sob a proteção de Carter. Ele ousara machucar as pessoas com quem Carter se importava. Mas agora não era hora de raiva. Agora era hora de calma. Carter se ajoelhou na frente de Noah, baixando-se ao nível dos olhos do menino. Noah ainda soluçava nos braços de James, seu pequeno corpo tremendo sem parar. Noah, Carter chamou gentilmente, alcançando a pequena mão do menino. Olhe para mim. Eu estou aqui agora. Noah levantou a cabeça, seus olhos castanhos vermelhos e inchados de tanto chorar enquanto olhava para Carter. Seus lábios tremiam, tentando falar, mas tudo o que saiu no início foram soluços quebrados. Tio Carter. Noah finalmente conseguiu, sua voz tremendo como se fosse quebrar. Eles levaram a mamãe Ash. A mamãe Ash chamou por mim. A mamãe Ash chorou por ajuda, mas eu não pude salvá-la. Eu tentei correr atrás deles, mas não consegui alcançá-los. Eu sou inútil. Carter sentiu uma dor aguda torcer em seu peito. Ele abriu os braços e Noah se jogou neles de uma vez, chorando contra o peito de Carter. O pequeno corpo do menino continuava tremendo, seus soluços crus e dolorosos. Carter o segurou com força, uma mão movendo-se gentilmente sobre as costas de Noah, da mesma forma que fizera nas noites em que a criança acordara de pesadelos. Shh, calma agora, ele falou suavemente. Você não é inútil. Você é apenas uma criança de 5 anos. Ninguém espera que você salve ninguém. Mas e a mamãe Ash? Noah levantou a cabeça, seus olhos cheios de medo. A mamãe Ash vai ficar com tanto medo. A mamãe Ash odeia o escuro. A mamãe Ash vai chorar. Carter olhou nos olhos castanhos do menino, olhos que confiavam nele sem questionar, que o olhavam como se ele realmente fosse o super-herói que poderia consertar tudo. Eu vou salvar a mamãe Ash, disse Carter, sua voz firme e certa. Eu prometo. Sério? Perguntou Noah, seus olhos arregalados. Você promete? Eu prometo. Carter assentiu. Vou trazer a mamãe Ash para casa. Você confia em mim? Noah o encarou por um longo momento, depois assentiu. Eu confio em você. James deu um passo à frente e entregou o telefone a Carter. Uma mensagem de Victor. Você deveria ver, chefe. Carter se levantou, uma mão ainda apoiada no ombro de Noah. Ele olhou para a tela do telefone e leu a mensagem curta. Querido primo, eu tenho algo que você quer. Venha ao antigo armazém no Brooklyn, se quiser vê-la viva. Sozinho. É uma armadilha, disse James, sua voz carregada de preocupação. Você não deveria ir sozinho. Victor pode já ter homens esperando lá. Este pode ser o plano dele para se livrar de você. Eu sei, disse Carter, sua voz fria como gelo. Eu sei que é uma armadilha, mas se eu não for, ele vai machucar Ashley. Ou pior. Chefe, começou James. Carter o interrompeu com um único olhar. Posicione homens ao redor do armazém, cerque-o completamente, mas mantenha distância. Ninguém entra até eu dar o sinal. Ele colocou a mão no ombro de James. E cuide de Noah para mim. Não o perca de vista. James olhou para Carter por um longo momento, depois assentiu. Entendido. Você ficará seguro? Carter não respondeu a essa pergunta. Em vez disso, ele se ajoelhou novamente e olhou para Noah. Seja bom para mim, disse ele, sua voz mais gentil do que nunca. Fique com o tio James. Ouça o que ele diz. Eu vou trazer a mamãe Ash de volta. Noah agarrou a manga de Carter com força, relutante em soltar. Tio Carter, você vai voltar? Seus olhos castanhos estavam cheios de medo. Você não vai me deixar como a mamãe Melissa me deixou, vai? Carter sentiu algo prender em sua garganta. Ele estendeu a mão e passou-a pelo cabelo de Noah, sentindo a maciez sob sua palma. Claro que vou, disse ele, e um sorriso fraco e raro tocou sua boca. Eu vou voltar. Eu prometi. Não prometi? Ele se levantou e caminhou em direção à porta, mas antes de sair, ele se virou e olhou para Noah mais uma vez. A criança estava ali, pequena, no meio da vasta sala, olhos vermelhos de lágrimas, mas não mais chorando. Ele olhava para Carter com toda a confiança que um coração de 5 anos poderia dar. Pela primeira vez em sua vida, Carter Reynolds tinha alguém esperando por seu retorno. Não por dinheiro, não por poder, mas simplesmente porque ele era necessário. Carter entrou no elevador e apertou o botão para o térreo. Enquanto as portas de aço se fechavam, ele ficou sozinho no espaço estreito, olhando seu reflexo no espelho. Melissa,
Ele sussurrou para ver a escuridão dentro de si. Você me pediu para proteger Noah. Agora eu vou proteger a pessoa que lhe está cuidando dele também. As portas do elevador se abriram no térreo. Carter saiu, seu rosto frio como gelo, seu passo firme como um soldado marchando para a batalha. À sua frente havia uma armadilha. À sua frente havia perigo. Mas à sua frente também estava Ashley, a mulher que cuidara do filho de Melissa por um ano inteiro. A mulher que começara a derreter o gelo ao redor de seu coração. E Carter Reynolds não ia deixar ninguém machucá-la. O carro preto de Carter parou em frente ao armazém abandonado no Brooklyn assim que o sol se pôs no horizonte. Este antigo distrito industrial estava deserto há muito tempo. Seus prédios de tijolos vermelhos em decomposição, imóveis como fantasmas de uma era industrial desaparecida. Carter saiu do carro sozinho, exatamente como Victor exigira. Ele sabia que James e seus homens estavam escondidos em posições ao redor da área, esperando por seu sinal. Mas ao entrar naquele armazém, ele estava por conta própria. A porta de ferro enferrujada gemeu quando Carter a empurrou. Lá dentro, o armazém estava quase completamente escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas penduradas no teto alto, lançando círculos fracos de luz no mar de sombras. O ar era denso com mofo e poeira, misturado com o cheiro de óleo de motor velho e metal enferrujado. Carter viu Ashley imediatamente. Ela estava sentada em uma cadeira de madeira no meio do armazém, suas mãos amarradas nas costas, fita prateada sobre sua boca. Seus olhos se arregalaram quando ela viu Carter entrar, cheios de medo e alívio, como se não pudesse acreditar que ele realmente viera. Victor estava ao lado de Ashley, uma mão apoiada nas costas da cadeira dela, um sorriso triunfante se espalhando por seu rosto ao ver Carter. Primo, você realmente veio? Victor bateu palmas lentamente, o som ecoando pelo armazém vazio. Pensei que você poderia ignorar isso, já que aquela criança e esta garota não têm nada a ver com você. Ele não é seu filho. Ela não é sua amante. Apenas dois estranhos com quem você cruzou o caminho. Carter ficou a cerca de 10 metros de distância, as mãos soltas ao lado do corpo, o rosto indecifrável como pedra. Deixe-a ir, disse ele, a voz tão calma como se estivessem discutindo o tempo. Calma, ei. Victor contornou a cadeira de Ashley, sua mão roçando o ombro dela com uma possessividade que fez os olhos de Carter se estreitarem ligeiramente. Primeiro quero falar com você. Faz muito tempo que não temos uma conversa de verdade. Primo para primo. Vá em frente, respondeu Carter, sem mover um músculo. Você sabe o que eu quero, disse Victor, sem mais se preocupar em esconder. Sua posição, a organização, tudo o que você tem. Ele abriu os braços como se quisesse abraçar o mundo inteiro. Você a manteve por muito tempo. 20 anos. 20 anos eu estive atrás de você, fazendo todo o trabalho sujo, apenas para vê-lo sentado no trono. Agora é a minha vez. E você acha que sequestrar esta garota vai te ajudar a conseguir isso? Perguntou Carter, sua voz ainda fria. Victor riu, o som ricocheteando pelo armazém como o grito de um corvo. Acho que você concordará com qualquer coisa para salvá-la. Tenho te observado por semanas, primo. Você mudou. Você não é o Carter Reynolds frio que costumava ser. O homem que ninguém podia tocar. Agora você tem uma fraqueza. Carter não disse nada, mas seus olhos se estreitaram um pouco mais. 7 anos atrás, você mudou por causa de Melissa. Victor continuou, aproximando-se de Ashley. Você ficou fraco depois que ela partiu. Você se tornou retraído, miserável. Pensei que era a minha chance, mas então você se recompôs. E agora? Ele apontou para Ashley. Por causa do filho dela e desta garota, você está fraco de novo. A história se repete, primo. O que você sabe sobre 7 anos atrás? Perguntou Carter, e algo mudou em sua voz. Um arrepio mais agudo e muito mais perigoso. Victor parou e ergueu uma sobrancelha. O que você quer dizer? Carter deu um passo à frente. A luz fraca caiu sobre seu rosto anguloso, pegando a cicatriz tênue ao longo de sua mandíbula. Você disse a Melissa que eu ordenei que ela fosse cuidada. Você a afastou. Você a fez viver com medo e solidão por 7 anos, acreditando que o homem que ela amava a queria morta. Os olhos de Victor se contraíram com força, o sorriso congelando em seus lábios. Você sabe. Eu sei de tudo.
Carter continuou caminhando em direção a ele, cada passo ecoando no chão de concreto. Você roubou 7 anos de mim com ela. Você a fez morrer ainda acreditando que eu a queria morta. Você tirou minha última chance de dizer a ela que eu a amava, que eu nunca quis machucá-la, que eu a procurei todos os dias. Victor deu um passo para trás e, pela primeira vez, Ashley viu medo real em seus olhos. Você não pode fazer nada comigo. Ele tentou se recompor, mas sua voz começara a tremer. A organização já está duvidando de você. Eu plantei suspeitas em todos eles. Se você me tocar, eles se revoltarão. Você perderá tudo. É isso que você pensa? Carter parou a apenas 3 metros de Victor, seus olhos tão frios que o próprio ar parecia congelar. Você sabe por que eu vim sozinho? Victor não respondeu, sua mão começando a tremer enquanto a alcançava dentro de seu paletó, onde escondera uma arma. Porque eu não preciso da ajuda de ninguém, disse Carter, sua voz como gelo antigo. Você pode ter comprado alguns homens na organização com dinheiro e promessas vazias. Mas você esqueceu uma coisa. Eles não são leais a mim por causa do dinheiro. Eles são leais porque sabem que eu vou vencer. Sempre. Victor sacou a arma, mas Carter foi mais rápido. Em um movimento tão rápido que o olho mal podia seguir, Carter estava bem na frente dele. Sua mão esquerda agarrou o pulso de Victor e torceu com força. A arma caiu no chão com um baque metálico que ressoou pelo armazém. Você perdeu, Victor, disse Carter no ouvido de seu primo. Victor se debateu descontroladamente, gritando por seus homens. Imediatamente, 4 ou 5 homens saíram dos cantos escuros do armazém, armas em punho. Mas antes que pudessem se aproximar, as portas do armazém se abriram. James Wright liderou os homens de Carter para dentro como uma inundação negra, rápida, eficiente, impiedosa. O confronto terminou rapidamente. Alguns minutos depois, tudo acabou. Os homens de Victor estavam no chão e o próprio Victor estava de joelhos, as mãos amarradas nas costas, o rosto machucado, totalmente derrotado. Carter caminhou até Ashley e se ajoelhou na frente dela. Ele gentilmente retirou a fita de sua boca, seus movimentos cuidadosos, como se tivesse medo de machucá-la. Então ele desamarrou as cordas em seus pulsos, seus dedos roçando levemente as marcas vermelhas em sua pele. Você está bem? Ele perguntou, sua voz mais gentil do que Ashley já ouvira. Ashley estava tremendo, seu corpo inteiro ainda em choque com tudo o que acontecera. Mas ela assentiu. Noah, ela sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar de medo. Onde está o Noah? O menino está seguro, disse Carter, sua mão ainda segurando levemente o pulso dela, como se temesse que ela pudesse cair. Ele está com James. Ele está bem. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ashley, e toda a atenção, medo e pavor que ela guardara por horas finalmente se romperam. Ela não pensou. Ela se jogou nos braços de Carter, segurando-o com força, soluçando contra seu peito. Obrigada. Ela sussurrou entre respirações entrecortadas. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Carter ficou parado por um segundo, como se não soubesse o que fazer. Então, lentamente, ele levantou os braços e os envolveu em torno de Ashley, puxando-a para mais perto dele. Pela primeira vez em 7 anos, Carter Reynolds segurava uma mulher em seus braços. E enquanto a segurava, ele percebeu algo. Ele não estava mais sozinho. James deu um passo à frente e olhou para Victor, deitado no chão com desprezo nos olhos. O que devemos fazer com ele? Carter levantou a cabeça e olhou para seu primo, o homem que roubara 7 anos dele e de Melissa, o homem que a fizera morrer com medo e solidão. Levem-no, disse Carter, sua voz fria como gelo. Ele nunca mais será visto em Nova York. James assentiu e sinalizou para seus homens arrastarem Victor. Quando as portas do armazém se fecharam atrás do traidor, Carter ainda estava ali com Ashley em seus braços. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que um dia acreditara ter desaparecido para sempre. Esperança. O Maybach preto parou em frente à Torre Reynolds, depois que a noite caiu completamente sobre a cidade de Nova York. Carter abriu a porta do carro para Ashley e estendeu a mão para ajudá-la a sair. Ela ainda estava tremendo, suas pernas um pouco instáveis depois de tudo o que acabara de passar, mas ela tentou se manter firme. Os dois entraram no saguão, passaram pelas camadas familiares de segurança e entraram no elevador particular.
Quando as portas de aço se fecharam e o elevador começou a subir em direção ao 60º andar, Ashley se encostou na parede e fechou os olhos. Ela não disse uma palavra, e Carter não perguntou. Algumas coisas não precisavam de palavras. As portas da cobertura se abriram, e a primeira visão que atingiu Ashley fez seu coração sentir como se fosse derreter. Noah estava sentado no sofá, seus olhos castanhos vermelhos e inchados de tanto chorar e esperar. Ele parecia um passarinho separado de sua mãe, pequeno e assustado no meio daquela vasta sala. Mamãe Ash! O grito de Noah rasgou o ar tenso. Ele pulou do sofá e correu em direção a Ashley o mais rápido que suas perninhas podiam. Ashley caiu de joelhos assim que Noah se jogou em seus braços, agarrando-se a ela como se soltasse, ela desapareceria novamente. Querido, sussurrou Ashley, lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ela o envolvia firmemente em seus braços. Eu estou aqui agora. Eu estou aqui. Eu estava com tanto medo, mamãe Ash. Noah soluçou, seu pequeno corpo tremendo. Eu estava com medo de nunca mais te ver. Eu estava com medo que eles te machucassem. Eu estava com medo que você me deixasse como a mamãe Melissa me deixou. Shh, eu não vou a lugar nenhum. Ashley gentilmente esfregou suas costas, sua voz embargada pelas lágrimas. Eu vou ficar bem aqui para sempre. Eu te prometo. Eu nunca vou te deixar. Carter ficou perto da porta, observando os dois se abraçarem. Algo apertou em sua garganta com a cena. Uma mãe sem laços de sangue segurando uma criança que ela não dera à luz. E ainda assim, o amor entre eles era mais verdadeiro do que muitos laços de sangue. James se aproximou de Carter, sua voz baixa. Chefe, Victor foi resolvido. Ele está a caminho de um lugar muito distante e nunca mais voltará a Nova York. Carter assentiu. Bom, e quanto ao problema dentro da organização? Os homens em quem Victor plantou a dúvida. Carter se virou para olhar para James, seus olhos cinza-aço frios novamente. Eles viram o que aconteceu com Victor. Eles viram que tipo de fim espera por qualquer um que ouse me trair. Eles não ousarão mais duvidar de mim. E se alguém ainda duvidar, que venha falar comigo diretamente. James sorriu, um sorriso raro em seu rosto geralmente severo. Você não mudou, chefe. Você ainda é o Carter Reynolds que eu conheço. Carter olhou para Ashley e Noah. Eles ainda estavam no chão, abraçados. Noah, não mais chorando, mas ainda se recusando a soltar a mamãe Ash. Não, disse ele, sua voz mais baixa agora. Eu mudei. Só não da maneira mais fraca que Victor pensava. Eu simplesmente tenho mais a proteger. Nos dias que se seguiram, a vida na cobertura voltou lentamente ao normal. Mas havia algo diferente no ar, algo que todos eles podiam sentir. Carter chegava em casa mais cedo, não mais chegando tarde da noite depois que Ashley e Noah já estavam dormindo. Ele chegava a tempo para o jantar, sentava-se à cabeceira da mesa, observava Noah falar sobre a escola com olhos brilhantes e ouvia Ashley contar sobre seu dia com um nível de atenção que ela nunca vira nele antes. Ele lia histórias para Noah antes de dormir, contos de fadas com sua voz profunda, às vezes até mudando o tom para os diferentes personagens e fazendo Noah cair na gargalhada. Ele conversava com Ashley sobre coisas comuns. O tempo estava tão quente hoje. Havia algo novo nas notícias? O que Noah aprendeu na escola hoje? Conversas que pareciam pequenas e comuns, e ainda assim faziam a cobertura antes fria parecer mais quente do que nunca. Uma semana se passou, depois duas. A vida se movia como um rio suave, sem tempestades, sem perigo. E foi essa mesma paz que fez Ashley começar a pensar. Uma noite depois que Noah adormeceu profundamente, Ashley encontrou Carter na varanda. Ele estava ali sozinho, olhando para as luzes da cidade, um copo de uísque na mão que ele mal tocara. Tenho pensado muito, disse Ashley ao se aproximar para ficar ao lado dele. Carter se virou, seus olhos pousando nela na escuridão. Sobre nós. Ashley respirou fundo. Tudo se acalmou agora. Victor se foi. Noah está seguro. Ninguém em sua organização ousa mais questioná-lo. Ela parou por um segundo, tentando reunir coragem para continuar. Acho que é hora de Noah e eu partirmos para encontrar um lugar nosso. Carter não disse nada, mas seu corpo ficou rígido. Você fez tanto por nós, continuou Ashley, sua voz mais suave agora. Você salvou Noah. Você me salvou.
Você nos deu um lar quando não tínhamos nada. Mas não podemos ficar aqui para sempre. Esta é a sua casa, não a nossa. Não quero que nos tornemos um fardo. Esta é a sua casa. Carter interrompeu, sua voz firme. Ashley o encarou sem entender. O quê? Eu não quero que vocês vão embora. Carter se virou e olhou diretamente em seus olhos. Noah precisa de você. O menino te ama. Ele te vê como sua mãe. E eu... Ele parou por um segundo, como se procurasse as palavras certas. Eu me acostumei a ter vocês dois aqui. Esta casa ficou vazia por muitos anos. E agora tem risadas, calor, vida. Eu não quero perder isso. Mas eu não posso ficar aqui para sempre como apenas uma governanta, disse Ashley, sua voz tremendo. Eu ainda tenho meu orgulho. Eu não quero... Melissa pediu que você me encontrasse para que eu pudesse proteger Noah. Carter se aproximou até que apenas um passo os separava. Mas você protegeu Noah sozinha por um ano inteiro. Sem casa, sem dinheiro, sem ninguém te ajudando. Você fez o que muitas pessoas, contudo, ainda não conseguiriam fazer. Você é mais forte do que imagina. Ashley não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali, olhando para ele. Não estou pedindo que você fique por causa de Melissa, disse Carter, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro. Eu quero que você fique por minha causa. O silêncio cobriu a varanda. Apenas o som do vento noturno e o murmúrio distante da cidade permaneceram. Ashley olhou nos olhos de Carter. Aqueles olhos que antes eram frios como gelo, agora continham algo mais quente, mais suave, mais humano. Você é um chefe da máfia, ela sussurrou. Sua vida é perigosa. Se algo acontecer com você, se alguém tentar te machucar através de nós, eu protegerei você e Noah a qualquer custo. Carter pegou a mão de Ashley, sua mão grande e quente fechando-se em torno da dela. Menor. Eu falhei com Melissa. Eu não pude protegê-la. Eu não falharei novamente. Ashley olhou para a mão de Carter segurando a dela, sentindo o calor, a firmeza, a segurança nela. Eu não preciso que você me proteja, ela disse suavemente, levantando o olhar para encontrar o dele. Eu só preciso que você esteja aqui. Carter e Ashley se olharam sob o brilho das luzes da cidade, e nenhum deles precisou dizer mais nada. Algumas coisas as palavras não podiam conter. Alguns sentimentos viviam além da linguagem. Algo novo estava começando a se formar entre eles, lentamente, naturalmente, sem pressa, como dois rios silenciosos encontrando seu caminho um no outro. Naquela noite, os três dormiram sob o mesmo teto. Noah em seu quarto, abraçando seu travesseiro, sorrindo em seus sonhos. Ashley em seu quarto, dormindo profundamente pela primeira vez desde o sequestro. E Carter em seu quarto, olhando para o teto, mas não mais se sentindo sozinho. Eles não eram ligados por sangue. Eles não tinham laços de família por nascimento. Mas naquela noite, sob o mesmo teto, eles eram uma família. Um ano se passou desde a noite em que Carter disse a Ashley que queria que ela ficasse por ele. Um ano de cafés da manhã compartilhados, jantares cheios de risadas, noites lendo para Noah e conversas tardias na varanda. Um ano em que a cobertura fria se transformou lentamente em um verdadeiro lar. Naquela manhã, em um dia fresco de final de outono, os três estavam diante do cemitério Woodlawn, no Bronx. Folhas douradas flutuavam suavemente sobre os caminhos de pedra, e a luz pálida do sol se filtrava pelos galhos, lançando faixas tênues de luz no chão. Carter segurava um buquê de rosas brancas nas mãos. Ashley estava ao seu lado. Noah segurava firmemente os dois adultos, uma mão na da mamãe Ash, a outra na mão do homem que ele agora chamava de Papai Carter. Eles pararam diante de um túmulo simples que fora cuidadosamente cuidado. Na lápide estava gravado o nome Melissa Rogers. Abaixo, o ano de seu nascimento e o ano de sua morte, junto com uma linha curta. Uma mãe amorosa e uma mulher corajosa. Carter colocou o buquê diante do túmulo e se ajoelhou. Por um longo tempo, ele não disse nada. Ele apenas olhou para o nome da mulher que um dia amara. A mulher que partira por causa de uma mentira. A mulher que morrera ainda acreditando que ele a queria morta. Melissa, Carter finalmente disse, sua voz baixa e gentil como o vento de outono. Eu os encontrei, Noah e Ashley. Eles estão aqui comigo. Eu cumpri minha promessa. Noah deu um passo à frente e ficou ao lado de Carter. Ele tinha 6 anos de idade agora, mais alto e muito mais forte do que o menino frágil e febril que Carter conhecera no hospital um ano antes.
Mamãe Melissa, disse Noah, sua voz clara e suave na quietude. Sinto tanto a sua falta. Sinto falta do jeito que você me abraçava. Sinto falta do jeito que você cantava para mim. Mas, mamãe, eu não estou mais sozinho. Eu tenho a mamãe Ash cuidando de mim todos os dias. Eu tenho o papai Carter lendo para mim todas as noites. Eu tenho uma família agora, mamãe. Lágrimas escorreram silenciosamente pelas bochechas de Ashley enquanto ela ouvia Noah falar. Ela deu um passo à frente e se ajoelhou ao lado de Carter e Noah. Melissa, ela disse suavemente, eu cumpri minha promessa a você. Eu cuidei de Noah e encontrei Carter, assim como você queria. Ela se virou e olhou para Carter, seus olhos gentis. Você estava certa. Ele é um homem bom. Ele nos protegeu. E agora somos uma família. Carter se levantou e enfiou a mão no bolso, tirando algo pequeno. Era a pulseira de prata gravada com as iniciais CR. A pulseira que Melissa dera a Ashley antes de morrer. A pulseira que levara Ashley a Carter. Ele se ajoelhou na frente de Noah e colocou a pulseira na pequena palma do menino. Isto pertenceu à mamãe Melissa, disse Carter, sua voz mais quente do que nunca. Ela deu para a mamãe Ash para que ela pudesse me encontrar. Agora eu quero que você aguarde, para que você sempre se lembre que a mamãe Melissa te amou e para que você sempre se lembre que a mamãe Ash e eu te amamos também. Noah olhou para a pulseira em sua mão, depois levantou o rosto para Carter com olhos castanhos brilhantes. Papai Carter, ele perguntou, você realmente me ama, mesmo que eu não seja seu filho de verdade? Carter olhou nos olhos da criança, a criança que não compartilhava seu sangue. A criança que era filho da mulher que ele amava e de outro homem. A criança com quem ele se recusara a ter qualquer coisa a ver um ano atrás. Família não é sangue, filho, disse Carter, sua mão alisando gentilmente o cabelo de Noah. Família são as pessoas que escolhem ficar quando poderiam ir embora. Eu escolho você. Eu escolho a mamãe Ash. E eu ficarei para sempre. Noah jogou os braços ao redor de Carter, seus pequenos braços envolvendo firmemente o pescoço do homem mais poderoso de Nova York. E Carter o abraçou de volta sem hesitação agora, sem frieza, com nada além do mais puro amor que um pai poderia dar a seu filho. Ashley se levantou e se aproximou deles. Ela colocou a mão no ombro de Carter e olhou para os dois homens em sua vida com olhos cheios de felicidade. Quando os três deixaram o cemitério, de mãos dadas, Noah no meio, Carter à esquerda, Ashley à direita, a luz dourada do sol de outono derramou-se sobre eles como uma bênção do céu. Atrás deles, no túmulo de Melissa, as rosas brancas floresciam ao vento como o sorriso de uma mulher olhando para baixo e sorrindo em paz. Ela pedira a Ashley para encontrar Carter para que ele pudesse proteger seu filho. Ela nunca imaginara que, ao fazer isso, daria a todos os três uma família de verdade. No Maybach preto, a caminho de Manhattan, Noah sentou-se entre Carter e Ashley, a pulseira de prata presa em seu pequeno pulso. Ele olhou pela janela, observando a cidade de Nova York passar. Papai Carter, disse ele, quando eu crescer posso trabalhar com você? Carter e Ashley se entreolharam, ambos segurando o riso. O que você quer fazer? Perguntou Carter. Eu quero proteger as pessoas como você faz, disse Noah, sua voz séria. Proteger a mamãe Ash, proteger as pessoas boas. Carter sorriu, um sorriso de verdade. O tipo de sorriso que ninguém acreditaria que o frio chefe da máfia poderia usar um ano atrás. Claro, disse ele, mas primeiro você tem que estudar muito. Noah assentiu ansiosamente. Eu prometo. O carro continuou em direção a Manhattan, em direção à cobertura no 60º andar, em direção ao lugar que agora se tornara verdadeiramente um lar. Os três, Carter Reynolds, Ashley Monroe e Noah, não ligados por sangue, não compartilhando o mesmo sobrenome, mas uma família mesmo assim. Porque família não é onde você nasce. Família é o que você escolhe construir. Família são as pessoas que escolhem ficar quando poderiam ir embora. E às vezes, a família mais bonita é aquela que você nunca imaginou que teria. A história de Carter, Ashley e Noah termina aqui. Obrigado por acompanhar esta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o botão de gostei e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história significativa sobre amor e família.
Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino de notificação para não perder nossos emocionantes vídeos diários. Gostaríamos muito de saber como você se sente sobre esta história. Você acredita que família é uma escolha? Você já conheceu pessoas que não compartilhavam seu sangue, mas que o amaram como uma verdadeira família? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Nós sempre queremos ouvir as histórias e sentimentos que vêm dos lugares mais profundos de seus corações. Cada comentário que você deixa é uma fonte tremenda de encorajamento que nos ajuda a continuar criando conteúdo significativo e de alta qualidade. Finalmente, desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e dias repletos de paz. Não importa o quão difícil a vida se torne, lembre-se de que sempre há pessoas que te amam, quer compartilhem seu sangue ou não. Obrigado por estar aqui conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.